Vamos lá, novamente. Está aí, primeira aula, introdução às amniotas. Estão vendo? Capa? Apresentação? Sim. Certo, então vou continuar. Então, linhagem amniota, linhagem Sarcopteryx, né? A gente vai falar aqui sobre a evolução do esqueleto axial, então a saída, né, dos peixes da água para os répteis, né, melhor dizendo, peixes anfíbios para a chegada nos répteis. Primeiramente, ocorreu, né, essa evolução do esqueleto, né, com perdas de ossos aqui da região que ligava a cabeça, né, à cintura peitoral do animal, para que pudesse gerar um pescoço. Para que vocês já pararam para pensar por que peixe não tem pescoço? Peixe não tem pescoço porque não precisa de pescoço. O pescoço ele é uma estrutura de mobilidade dos animais terrestres, né? Você olhar os animais que são aquáticos, né? Que mantêm a vida fora da água, uma vida ativa fora da água, eles não vão ter, né, um pescoço desenvolvido. Assim são os peixes. Uma baleia, você já viu o pescoço da baleia? Mesmo ela sendo um animal que tem os ossos do pescoço, o pescoço não é aparente, porque ele é mais curto, né? Ele sofreu uma retração. Sapo, né, que está ali no meio termo, derivado, né, já não anda na terra, mas uma parte grande do desenvolvimento dele ocorre ali na água também, tem o pescocinho bem curto, que você não consegue diferenciar direito. Já o jacaré, que come fora da água e dentro da água, para comer fora da água ele tem que baixar a cabeça, baixar a boca, virar a boca de lado, então por isso ele precisa de uma mobilidade maior, e assim ele desenvolveu o pescoço. Então aqui, ó, o desenvolvimento do pescoço ocorre com a retração desses ossos aqui, a perda evolutiva desses ossos e, logicamente, o achatamento. Outra coisa que acontece é a migração dos olhos, que são olho de peixe. Lembra aí da cabeça de uma tilápia, da cabeça de um tambaqui? Os olhos dos peixes, né, são mais laterais. E aí, à medida que eles vão, né, que as linhagens vão passando e os animais, essa linhagem vai chegando na terra, a cabeça vai ficando cada vez mais achatada, né? Os ossos da cabeça que se ligam com a cintura peitoral vão se perdendo e os ossos do pescoço vão aparecendo, né? E os olhos também vão migrando para a parte de cima. Então, falando aqui, utilizando aqui a nossa apresentação, tópico aqui é a perda dos ossos que ligavam o crânio à cintura escapular e aos ossos operculares das câmaras branquiais. Então, aqui ele vai perdendo o opérculo, aquele osso que cobre a guelra, né, foi gradativamente sendo perdido. Redução da notocorda a um bastonete rígido. Quem já viu aí um espinhaço de carneiro, de boi, que tem aquelas cartilagens, aqueles discos de cartilagem entre uma vértebra e outra, aquilo ali é o bastonete, é o resquício da notocorda. A costela sacral, né, vai conectar o esqueleto axial à espinha e ao esqueleto apendicular aos membros posteriores, em uma cintura pélvica. Então, antes, os peixes eles não têm essa ligação forte, não tem uma cintura pélvica forte ligada a essa região aqui da coluna vertebral. E a partir do momento em que eles, né, quando eles vão aqui, ó, evoluindo para uma linhagem mais próxima, né, do tetrápoda, essa ligação vai ficando cada vez mais forte para que ele possa se empurrar na terra também, não só se arrastar. Evolução dos membros. O que eram, então, nadadeiras, olha aqui no peixe pulmonado, né? Que eram nadadeiras que vão gradativamente mudando para braços e mãos.
Essa aqui é uma nadadeira que ela era tipo um braço, porque era uma nadadeira carnosa, né? Ao contrário daquela nadadeirazinha de tambaqui, de tilápia, essa nadadeira ela possui um membro com ossos, com movimentação muscular intrínseca, ao contrário da movimentação muscular dos peixes, né, de nadadeira raiada, né, que tinha uma movimentação extrínseca, ou seja, o movimento da nadadeira não é gerado por músculos na nadadeira, e sim por músculo na base, né, da cintura peitoral desses animais. O que é mais interessante de ver aqui nesse cladograma é que você vai ter nos peixes ossos que são homólogos, ou seja, que têm a mesma origem embrionária que os ossos do nosso braço. Olha só, esse amarelinho aqui é o húmero, esse marronzinho aqui é o rádio, esse verdinho aqui é a ulna, e os elementos distais são equivalentes aos nossos dedos. Olha só, as linhagens ancestrais possuíam até 11 dígitos, eu já vi, mas esse aqui, ó, possuíam, esse que está mostrado aqui, ó, 8 dígitos, 7 dígitos, 6 dígitos, e terminou aqui em o Guererpeton, que era um ancestral anfíbio, com 5 dígitos. O Eriopes aqui também, um ancestral anfíbio, com 5 dígitos. Salamandra com 5 dígitos. Nós temos 5 dígitos, por aí vai. Dígito é o dedo, né? A impressão digital é a impressão do nosso dedo. Diga. O senhor pode repetir bem essa questão do movimento das nadadeiras, do músculo? Quais são os músculos, sabe? Os músculos desses animais aqui, ó, de nadadeira carnosa, tá vendo esse bichinho aqui nesse cantinho? Tá escrito lungfish. Sim. Tá vendo? É um peixe pulmonado. É um peixe pulmonado, um peixinho que tem pulmão. A gente tem um parentesco muito longe com ele. Tem várias, além do pulmão, a gente tem várias características que também tem nesses peixes, tá? A gente que eu digo são os mamíferos. Bem, esse animal, o braço dele, a nadadeira dele, tem os mesmos elementos que o nosso braço. Então, na nadadeira dele, ele possui um osso chamado húmero, esse amarelo, um osso chamado rádio, certo? Um osso chamado ulna e os elementos distais como se fossem os dedinhos dele. Só que está tudo coberto por escama, músculo e terminado em nadadeira. Já se você pegar um tambaqui, uma tilápia, uma piaba, uma traíra, qualquer peixe desse aí, ele não vai ter esses ossos na nadadeira. Ele vai ter só aqueles raiozinhos, certo? Os ossos ficam na base da nadadeira e o movimento dessa nadadeira é extrínseco, ou seja, o movimento dela está fora dela. A musculatura fica no corpo do peixe, com ligamentos na base dos ossos, e ele se movimenta, a nadadeira se movimenta utilizando essa contração, esse controle extrínseco. Enquanto que no peixe de nadadeira carnosa, no sarcopterígio, o movimento sempre é intrínseco. Entendido? Mais ou menos, minha internet caiu bem quando o senhor começou a explicar de novo. Tá bom. Depois tu pode pegar esse vídeo que eu estou gravando e você repassa essa aula, e aí, se ainda assim sobrar alguma dúvida, você me pergunta que eu te explico de novo, ok? Certo. Continuando. Tetrápoda, então, a partir daquela evolução lá, dos peixes de nadadeira carnosa e tudo mais, surgiram os grupos chamados tetrápoda, né? No vertebrados 1, vocês viram até os sapos, né? Tá certo? E aqui a gente vai ver os lagartos, os mamíferos e as aves. Olha só, esse peixe aqui é um peixe sarcopterígeo, ou seja, um peixe de nadadeira carnosa, o Eusthenopteron, que possui os mesmos ossos aqui, olha só, do jeito que eu tinha falado. Aqui, o bracinho do sapo, tem aqui, ó, húmero, rádio desse lado, ulna desse outro e os elementos distais.
Olha aqui o bracinho do coelho. Húmero, rádio de um lado, una do outro, e os dedinhos são os elementos distais. O calango, húmero, rádio, una, elementos distais. A pomba, mesma coisa. Tá certo? E engraçado, né? É interessante, melhor dizendo, que a diversidade em tetrápoda é absurda, tão absurda que tem desde os menores vertebrados do mundo, como o caso desse Filofém didáctila, né, até o maior dos vertebrados do mundo, como é o caso da baleia azul, Megaptera novaangelina. Falando então da linhagem tetrápoda, que são os anfíbios mais os amniota. Então aqui em anfíbia, né, isso aqui é mais ou menos como se fosse uma revisão também de vertebrados 1. Anfíbia, a gente tem os lissanfíbia, que são os anfíbios atuais, né? Aqui, o batracomorfa, que são os sapinhos e as salamandras, e as cecílias, ou cobra cega, né? E os amniota, como os mamíferos, os répteis e as aves, né? O que é, então, minha gente, um tal do amniota? Amniota é todo mundo que tem o ovo amniótico, né? Um ovo cleidoico, ou seja, um ovo fechado, é chamado de ovo completo quando ele apresenta uma casca calcária, né? Apresenta o amnion, né? Essa estrutura aqui, ó. O alantoide, que é a estruturazinha de recebimento dos excretas nitrogenados, e o córeo envolvendo essa estrutura aqui. Além disso, ele possui uma camada de proteção, tanto mecânica quanto para evitar choque térmico, chamada albúmen, que a gente conhece como o quê? A clara do ovo, e uma estrutura de alimento de reserva para o embriãozinho que se desenvolve aqui, que é o vitelo, que a gente conhece como gema. Tá? Então, córeo, alantoide e âmnion são 3 membranas, e albúmen e vitelo são preenchimentos. Entenderam essa parte? Esses animais amniotas apresentam epitélio córneo, né? Ou seja, a pele é coberta por uma camada de queratina. Não tem aquele negócio de queratina que passa na televisão para passar na pele, passar nos cabelos? Todos os amniotas possuem uma camada mais grossa do que a dos anfíbios de queratina na pele. Tá certo? Ele é mais espesso, mais estratificado, e isso apareceu principalmente nos primeiros répteis para poder se proteger, né, do sol, já que eles não possuem uma troca de calor eficiente, principalmente na superfície da pele. Você nunca vai ver um jacaré suado, você nunca vai ver um jabuti suado, você nunca vai ver uma cobra ou um calango suado. Por quê? Porque eles não possuem glândulas na superfície da pele e não possuem estruturas para ajudar a trocar o calor. A respiração de todos eles é pulmonar, e a reprodução, né, como eu já havia falado, utiliza ovos, e a fecundação é externa e o desenvolvimento dele é direto. Não existe larva de jacaré, não existe larva de tartaruga. Tá? Eles nascem, abriu o ovinho, o bichinho já está lá inteiro, não passa por metamorfose. Olha aqui um ovinho de galinha, né, aqui com as fases aqui, pintinho aqui, ó, mostrando. Essa parte aqui de fora é o albúmen, né, aqui é o vitelo, e está aqui o bichinho aqui dentro se desenvolvendo, como a gente conhece. Bem, dentro das linhagens que a gente estuda nos amniota, existem principalmente 3 divisões. A divisão sinápsida, né? E a divisão
que é anápsida e diápsida. Aqui são sinápsida, né, que são os ancestrais dos mamíferos. Eles têm uma derivação réptil, na verdade, tem uma ancestralidade reptiliana, tá? Eram os bichos que pareciam répteis mesmo, só que eles derivaram para o que a gente chama de mamífero. E no saurópode, ou seja, o réptil com cara de réptil mesmo, se divide em duas. Anápsida e diápsida. Dentro de anápsida, você vai ter somente aqui os testudines, que são quem? Tartaruga, jabuti e cágado. Mas mais à frente a gente vai entender qual a diferença entre a tartaruga, um jabuti e um cágado. E os lepidossauromorfa são as cobras e os lagartos, em diápsida, e os arcossauromorfa. Esse slide, quando eu mudei de computador, ele perdeu um pouquinho da configuração das letras, mas quando eu for passar o slide para vocês, eu vou reeditá-los para ficar com a letrinha tudo bonita, tá bom? Então, em arcossauromorfa, você tem desde os crocodilianos, passando pelos répteis e, né, terminando, passando pelos répteis já, crocodilianos, dinossauros, que são teoricamente os extintos, e as aves. Tá? Então, qual é a diferença entre sinápsida, anápsida e diápsida? Basicamente, é essa estrutura que a gente chama de fenestração, esse evento evolutivo que a gente chama de fenestração parietal. O que é fenestra? Fenestra, pessoal, em latim é uma janela. É um buraco que aparece aqui na cabeça, uma janela, para passagem da musculatura, né, mastigatória. Nos mamíferos, a gente vai ter uma fenestra aqui, que ela vai se encontrar entre o osso jugal, o quadrato jugal, o escamosal e o pós-orbital. Nos testudines, aqui, ó, nos anápsidos, né, A é negação, cadê? Não vai ter essa janela, não tem a fenestração. E no diápsida, que é o lepidossauromorfa e os arcossauromorfa, você vai ter duas janelas. A janela superior, a fenestra superior, né, fica entre o parietal, pós-orbital e escamosal, e a fenestra inferior entre o pós-orbital, escamosal, quadrado jugal e jugal. Tá? Professor, é o que o áudio cortou aqui. O sinápside é que não tem fenestra, é isso? Não, sinápsida é que tem uma fenestra. Anápsida tem 0 fenestra. E diápsida tem 2 fenestras. Okay. Entendeu? Falando dos anápsidos, dos testudines. Aqui a gente vai ter jabutis, cágados e tartarugas. A diferença básica entre jabutis, cágados e tartarugas, vocês podem ver aqui nas patas aqui. Essa pata aqui, ó, em forma de coluna, né, é uma pata que é para receber peso, tá? Ela é uma pata ambulatória, né, de ambiente terrestre, ou seja, aqui é a pata do jabuti. Essa patinha bem aqui, ó, que é em forma de nadadeira, é de uma tartaruga marinha. E essa pata que é algo intermediário, né, ela é uma pata que anda, né, mas ela tem membranas interdigitais, também chamada de patágio. É um pezinho de um cágado. Então, isso aqui é a pata de um jabuti, isso aqui é a pata de um cágado, e essa pata aqui é de uma tartaruga marinha. O jabuti anda no seco, o cágado, ele anda no ambiente pantanoso, né, e as tartarugas marinhas, né, o nome já está dizendo, a tartaruga é totalmente aquática. Ela vai lá na terra, mas sofre muito, né, quando é para desovar. Tegumento, ou seja, a pele, o tecido de revestimento desses animais é aglandular. Tem uma asinha na frente, geralmente quer dizer negação. Aglandular sem glândulas, ou seja, é por isso que são, né,
animais de pele seca. Eles possuem escamas córneas. O que é o córneo, que a gente falou anteriormente? É que é rico em queratina, formado por queratina. E possui carapaça. A carapaça é essa proteção aqui, né, que tem nos testudines, é formado pelo casco na parte de cima, né? Olha aqui o casco na parte de cima e o plastrão na parte de baixo. O plastrão, ele é a junção do ossinho aqui com as costelas aqui, ó. Tá? Uma característica também típica dos testudines é que eles não possuem dentes. Eles possuem uma lâmina córnea que cresce sobre os ossos da boca. Tá vendo aqui, ó? E mesmo assim forma um bico muito afiado, que é o caso das tartarugas mordedoras, tem nos Estados Unidos. Né? Outra coisa que é uma característica é que as costelas e a cintura desses animais são fundidas, né, nessa carapaça aqui. Por isso que a gente vê isso aqui. Isso aqui é uma maldade, o pessoal fez um baú com essa tartaruga. Lepidossauromorpha são os répteis escamosos, né, também chamado de escamata, que são as serpentes e os lagartos, as cobras e lagartos, como o pessoal fala. Né? Esses animais também apresentam um tegumento aglandular seco, você nunca vai ver uma cobra suada, um calango, um tiu suado. Podem apresentar escamas, algumas poucas placas córneas. Alguns deles têm dentição especializada, né? Como é o caso que a gente conhece das serpentes, fundamentalmente as peçonhentas, né? É o caso da cobra coral, é o caso das najas, é o caso da cascavel e da jararaca. Lembrando, isso é uma serpente peçonhenta. Por que o certo é dizer peçonhenta e não venenoso? Porque a peçonha é o que é injetável. Se você consegue inocular, é a peçonha. O certo é você lembrar o seguinte: cobra peçonhenta, sapo venenoso. Sapo consegue injetar o veneno na gente? Não. Cobra consegue injetar a peçonha na gente? Consegue. Então, cobra peçonhenta, sapo venenoso. Lembrem disso. Outra coisa que é característica das serpentes, né, a gente está vendo aqui, melhor dizendo, da serpente não, dos Lepidossauromorpha, é que os mais basais possuem essa estrutura aqui. Tanto a serpente, a gente já sabe, né, que tem a língua bífida, né, ou seja, a língua é bipartida, e alguns lagartos também têm essa língua desse jeito aqui, ó. Para que ele tem a língua desse jeito aí, minha gente? Para usar nesse órgão. Antigamente o pessoal chamava de órgão de Jacobson, que é o órgão vômero-nasal, uma expansão aqui dos nervos olfatórios no teto da boca desses animais, que tem a capacidade de identificar partículas de cheiro. Então, por que a língua dele é bifurcada? Porque, de acordo com a posição das partículas de cheiro, ele vai saber a direção de onde tem o cheiro. Por isso que a gente tem vários órgãos pares, é para a gente entender a direção, medir distância, tá certo? A gente sabe, eu tenho um cachorro antipático do vizinho latino aqui, eu sei que é o do vizinho, agora que está latino, é o vizinho que mora à direita da minha casa, que é o barulho maior, está vindo do meu ouvido direito. Mas eu também tenho uma vizinha antipática, com um cachorro mais antipático ainda, que tem o lado esquerdo. Isso aqui eu estou falando só hipoteticamente, viu, pessoal? Eu adoro meus vizinhos. Principalmente o da frente, que é o professor Silvio. Né? Eu gosto do vizinho, mas não gosto dos cachorros deles. O meu cachorro é mudo, aí por isso que eu tenho raiva de cachorro barulhento. Continuando. Pessoal, isso daqui pode causar um pouco de confusão em vocês, mas eu espero que ao final desse curso a gente possa dirimir essa confusão. Olha só que doideira, que informação nova. Linhagem amniota, grupo Archosauromorpha. Esse grupo junta Crocodilomorpha e Dinossauro, tá? E, por favor, se manifeste aí no microfone
as pessoas que já ouviram falar que os dinossauros foram extintos? Eu já ouvi e ainda ouço. E acredito. Hein? Você acredita que os dinossauros foram extintos? Se eu te disser que eu não Até que me acredito. prove o contrário, eu acredito. Pois eu vou lhe provar o contrário. A gente tem dinossauro. Aqui na minha casa tem um bocado de dinossauro. Vivo. Sabia? Pessoal, os dinossauros não foram extintos. A gente só não tem mais o Tiranossauro Rex, não tem mais o Velociraptor, não tem mais o Dinonico, aquele dinossauro de filme. Mas as aves são os dinossauros dos dias atuais. Isso mesmo. Elas são descendentes diretos dos dinossauros. Assim como os cães domésticos são descendentes de lobos, assim como nós somos descendentes de primatas, as aves são descendentes de dinossauro. A ave, ela não é algo muito diferente do dinossauro, não. Quando a gente for analisar mais à frente, e vocês verem, eu mostrar para vocês o que é o esqueleto de um dinossauro, o esqueleto de uma ave, se eu tirar algumas partes do corpo, vocês vão ter dificuldade em me dizer quem é quem. Acreditam nisso? Pois é. Quais são as características que existem, que juntam esses bichos que parecem ser tão diferentes, né? Uma ave aqui, um gavião real, um tiranossauro rex e um crocodilo. Acreditem, todos eles têm 2 arcos temporais aqui na região da cabeça. A órbita ocular é no formato de buraco de fechadura. Eles apresentam uma fossa anterorbital, ou seja, para diminuir o peso da cabeça, eles possuem uma parte vazada no osso aqui, tanto nos crocodilos, quanto no dinossauro, quanto nas aves. Só que nessa parte das aves está coberta com bico. O surgimento do músculo caudifemoral inserido no trocânter, que é uma porção aqui, ó, também aparece nos 3. Todos eles têm coração com 4 câmaras e o comportamento parental elaborado e vocalização existe desde o crocodilo, desde os crocodilianos. E tem nas aves e também tem nos dinossauros. Avançando sobre aves, né, a gente vai pular um pedaço grande da história aí, né, e vai tratar sobre as aves chamadas neornites, ou seja, as aves atuais e as parentes das aves atuais. Por que elas não parecem mais tanto com os dinossauros? Porque elas tiveram vários conjuntos de eventos evolutivos, como, por exemplo, a perda dos dentes, né? Os ancestrais das aves tinham dentes, mas as aves atuais não têm, né? Elas trocaram totalmente por bico, córneo. Os dinossauros, como ancestrais das aves, possuíam uma cauda longa, né? Muitos deles possuíam a cauda longa. E hoje eles têm, as aves têm a cauda reduzida e fundida, né, a fusão do sinsacro, ou seja, os ossos sacrais, os ossos do final da coluna, né, antes da cauda, são todos fundidos para manter aquela porção do quadril da árvore mais rígido, para que primeiro elas pudessem correr e também voar e bater as asas, sem dobrar as costas, sem dobrar a porção do tórax. A epiderme das aves é seca e delgada e coberta de penas, né? Elas possuem escamas nos pés e apenas uma única glândula de óleo na base da cauda, né? Que é a glândula europigiana, que o pessoal chama de sobre, né? E a fusão do tarso e metatarso, né? É interessante que isso dá um aspecto de canela, né, para a ave. Essa aqui dá a canela da ave. Na verdade, isso daqui, pessoal, essa porção alta, né, que a gente vê das aves aqui, na verdade, não é a canela. Isso daqui é o pé da ave, com o tarso e metatarso. O que a gente chama de pé da ave são os dedos. O que chama de canela, na verdade, é o pé. O que chama de coxa, na verdade, é a panturrilha, e a coxa é o que a gente chama de sobrecoxa. É toda uma confusão
quando você vai usar a terminologia anatômica e a terminologia vulgar, né? Eles são diferentes, são um pouco diferentes. Esses lá eram os ancestrais, né? Você tem aqui as aves ratitas, são chamadas paleognatas, com duas divisões, as tinamiformes e os estrutiformes. Aqui são os estrutiformes, né? Onde a gente tem aqui o avestruz, né? Lá da Austrália, aqui o kiwi, ou kiwi, da Nova Zelândia, aqui a ema, que a gente tem aqui, os emus e as aves terríveis, ave-elefante. E aqui a gente tem os neornites, né? Segundo aqui a taxonomia de Sibley-Ahlquist, né, baseada em caracteres moleculares, essas são as chamadas neognati, né? Os neognatos têm os neoaves, né, representado aqui pelo grupo, que é a maior parte dos passarinhos, papagaio, gavião, está tudo aqui neoaves, aqui representado por essa arara, e os galoanceri, que são os mais antigos, né, os grupos antigos, com os anseriformes, que são os patos, né, crassiformes, que são os jacuns, né, e os galiformes, que são as galinhas, peru e por aí vai. São todos eles aparentados. Pessoal, eu acho que hoje a gente fica por aqui. Na próxima aula, a gente continua a partir da origem e radiação dos tetrápodes, e eu acredito que a gente conseguiu avançar bastante hoje, né, no conteúdo, e vai ter um bocado de coisinha boa para vocês lerem aí e adiantarem. O livro que está disponível aí para vocês, mais uma vez eu friso, ele é um livro produzido por uma instituição pública. Ele é um livro que ele foi disponibilizado no domínio público, então vocês podem até imprimir se vocês quiserem. Deixa eu abrir ele rapidinho aqui. Olha só. Nesse livro, vocês vão utilizar o capítulo 5, e nesse capítulo 5 ele vai falar, né, só sobre os amniotas. Além disso, eu vou disponibilizar ainda as minhas aulas em PowerPoint e a gravação desta aula. Tudo bem? Ok, professor.